Estamos aqui no nosso estúdio ao ar livre mais uma vez, de forma simples, com o celular, mas gravando um pouco daquilo que Deus tem nos dado, do conhecimento da palavra de Deus. E o assunto de hoje é um assunto muito importante. Desde já eu peço, se você gostar desse vídeo, que você dê o seu like, você se inscreva no nosso canal para ajudar que essa mensagem possa alcançar mais vidas. E hoje você vai conhecer, eu quero que você fique até o final desse vídeo, para que você conheça o verdadeiro sentido da palavra, e até o final do vídeo você entenda se você é um cristão de verdade ou se você é apenas um religioso, nos termos que assim nós entendemos. O texto que nós vamos ler está na carta de Tiago, no capítulo 1, e o versículo 27, que diz assim: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, não se deixar corromper pelo mundo. E eu vou ler também na carta, no Evangelho de João, capítulo muito conhecido, capítulo 8, o versículo 32, que diz assim: então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Com esses dois versículos nós vamos para a nossa meditação. E eu chamo a atenção aqui primeiramente para nós entendermos o conceito do que é religião e do que é ser cristão. A palavra religião, ela é um entendimento entre os estudiosos da Bíblia, que a palavra religião, ela vem do latim religare, religar, né, que tem o sentido de ligar novamente ou religar o homem a Deus. O homem que havia perdido a comunhão com Deus, o contato com Deus. A religião, ela tem um papel, ela é um instrumento para ligar o homem a Deus. Esse é o conceito etimológico da palavra religião. Só que, na verdade, nós, às vezes, usamos a palavra religião de uma forma errônea, aplicando essa palavra, e isso se tornou comum por todos os grupos, de definir a igreja A, a igreja B, como uma determinada religião. Quando nós assim fazemos, nós mudamos o conceito da palavra religião. Porque a palavra religião precisaria ter apenas esta aplicação, o ato de religar o homem a Deus. Por que é importante esse assunto? Porque há uma diferença do conceito que nós temos como religião, o conceito moderno, o conceito atual, do que é realmente o conceito da palavra religião. O texto que nós lemos na carta de Tiago, nós vamos ver Tiago, e essa palavra religião, ela se encontra referida muito poucas vezes na Bíblia, e quando ela é referida, ela está ligada a uma ação, a um ato. Nós vamos vê-la, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala se a pessoa quer ser um bom religioso, que a mulher cuide bem da sua casa e ela estaria sendo uma boa religiosa. E aqui nós vemos o escritor dizendo que a verdadeira religião, aquela que agrada a Deus, a religião que está dentro do conceito de Deus, é aquela que vai cuidar dos órfãos, dos necessitados, e se abster e ter cuidado para não se contaminar com as coisas desta vida. Esse é o conceito bíblico de religião. O que nós entendemos com isso? Que uma fé que tem obras da fé, uma fé que externa-se em obras, ela vai levar aqueles que são alcançados por essas obras, ela vai levar o homem a Deus. Esse é o conceito puro e simples de religião. Mas o que o homem fez? O homem, ele uniu a palavra religião, a palavra igreja e a palavra cristão, uniu como se isso tudo fosse uma coisa só. Mas nós vamos ver nesse vídeo que não. Aos olhos do Pai, no conceito do Pai, não são a mesma coisa. O que o homem fez? O homem, ele
para se aproximar de Deus e manter a comunidade reunida, o homem, então, ele forma a igreja como nós entendemos. A palavra igreja, ela está registrada na Bíblia, lá em Mateus, quando Jesus, a primeira vez que fala da palavra igreja, profeticamente ele fala que a igreja do Senhor, ela seria tão fortalecida na doutrina, no alicerce que era Cristo, que era a revelação de Deus, e uma igreja tão forte que nem as portas do inferno se prevaleceriam contra ela. Esse é o conceito de igreja que Jesus deixou para nós. A palavra igreja vem do sua etimologia, eclesia, que era um agrupamento de pessoas. Até naquele momento foi muito difícil para alguns entenderem o que Jesus estava dizendo, como um agrupamento de pessoas vai vencer o inferno, né? Porque a palavra era ligada a uma reunião de pessoas. E Jesus disse que aquela igreja, aquele grupo de pessoas, seria tão forte quando estivesse fundamentado na doutrina que era o Cristo, o Filho de Deus, que nem as portas do inferno prevaleceriam contra ela. E nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, aquele grupo de irmãos, a qual Jesus havia se referido em Mateus, sendo chamados de cristãos. Lá, pela primeira vez, a Bíblia diz que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Então nós estamos diante de um quadro de cristãos, igreja e religião. No conceito do Pai, as três palavras estão totalmente ligadas, unidas, cada uma na sua função. Porque a religião era para ligar o homem a Cristo, através de quê? Das ações, dos atos de uma igreja que ela se dava, se entregava em prol do pecador. Aquele pecador era alcançado no cuidado e com a palavra de Deus, e o homem era religado a Deus. Quando ele era religado a Deus, ele se tornava um cristão, e juntos os cristãos reunidos se formavam a igreja de Cristo. Este é o conceito daquilo que é realmente diante de Deus, religião, igreja e cristão. Mas o que o homem fez? Meus amados, o homem tem sede de domínio, sede de poder. O homem tem ambições. E muito cedo na história da igreja, nós vamos ver isso já bem no início da caminhada da igreja, o homem descobriu que esses três conceitos poderiam se unir e tornar-se um povo forte, não numa luta contra o inferno, mas como instituição. Então a igreja, ela causa esse impacto naqueles que eram contrários à igreja, na história da igreja, e começa a intenção combater a igreja, pensando que a igreja que Jesus Cristo havia formado, havia gerado, ela se fortaleceria e ela se tornaria uma instituição para dominar o mundo. Então começa com um olhar externo a perseguição contra a igreja. E quando a igreja, ela então passa a viver com a força do Estado, nós vamos ver isso no início do quarto século, a igreja, ela então agora passa a ser uma instituição forte, e ela, durante toda a história da igreja, nós vamos ver igreja, religião, cristão, unido num só propósito, mas não naquele propósito que veio do Pai, mas em um propósito agora de um povo forte que domina. E a história da igreja, ela nos mostra esse domínio. O domínio estava na instituição como força, porque sempre a igreja é formada por grandes grupos de pessoas, e essa força, ela é uma força política, ela é uma força econômica, ela é uma força social, ela é uma força de várias formas. E as igrejas, então, elas juntaram esses três conceitos e elas se tornaram fortes. E os líderes dessa igreja forte, eles aprenderam que se manter o homem ali, naquele contexto de religião, era muito mais proveitoso para eles do que no verdadeiro conceito que Jesus havia deixado. Nós lemos o texto, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a religião, ela faz o seu papel de pegar o homem, e ela pega o homem e religa o homem a Cristo,
é o homem que ele não passa a ser um religioso, mas ele passa a ser um verdadeiro cristão. E quando ele se une com os demais, vivendo o que nós chamamos de corpo, aí esse corpo forte é a igreja, e ele então, ele vai numa luta contra o inferno, contra as obras das trevas. Quando o homem é levado a Cristo, ele conheceu a verdade, ele é um povo liberto. Ele não é um povo que é dominado por questões humanas. Porque quem está em Cristo é livre. A palavra de Deus nos ensina isso. Que o homem se torna livre, o homem sai do jugo do pecado, sai do jugo deste mundo, e ele passa a ser livre para servir a Cristo. Esse homem que está em Cristo, livre para servir a Cristo, ele não aceita, ele não se subjuga a domínio de homem. Então o que os líderes religiosos fizeram, eles aprenderam a trazer o homem, usar a religião para trazer o homem até ela, mas ele não dá o passo de religar o homem a Cristo. Ele segura o homem nos seus preceitos. E aqui nós vemos o conceito moderno de religião, igreja e cristão. O homem se diz cristão, mas ele não está preocupado em seguir os passos de Cristo. Porque a palavra cristão, a etimologia da palavra cristão, ela abrange dois sentidos, que são seguidores do Cristo, mas também há um entendimento que são chamados pequenos cristos, porque os seguidores de Cristo se tornam pequenos cristos. Quando alguém é verdadeiramente cristão, ele está andando nos passos de Cristo. Ele está fazendo aquilo que Jesus ensinou, e quando ele faz aquilo que Jesus ensinou, ele se torna a igreja verdadeira, e essa igreja verdadeira é poderosa contra o inferno, e essa igreja verdadeira, ela tem um conceito muito diferente do que é isso que nós estamos vendo. Nós vamos ver isso em Martinho Lutero. Qual foi o grande despertamento da reforma? Quando ele percebeu, Martinho Lutero, que ele não precisava estar debaixo do jugo do império religioso que dominava para servir a Cristo, mas que a salvação era pela graça. Não era a sua placa denominacional que trazia salvação, mas era Cristo. Então, quando ele descobre, falou, não posso mais me submeter a esses homens para isso. Então ele sai, porque a verdade liberta o homem. Mas a religião, ela aprisiona. Então nós vemos o homem, e isso vai divergir através dos séculos, através dos grupos. Cada grupo, ele vai criando uma situação, mas sempre levando o homem ao caminho de ser cristão, mas segurando o homem no seu conteúdo religioso. Aí está o perigo. Nós não estamos aqui falando, queridos irmãos, de salvação, se alguém está lá ou cá, é salvo ou não, porque salvação é uma exclusividade de Cristo com o homem. Ninguém pode julgar a salvação do outro. Mas no conceito religioso, o homem tem sim toda a capacidade de fazer julgamentos. E eu digo mais, muitas das vezes, o julgamento que é feito, ele é feito de formas terríveis, de coisas tão pequenas, tornando-as tão grandes, porque é a forma de dominar a mente do homem. A palavra de Deus, ela vem para libertar. Então Deus liberta, e nós encontramos na Bíblia, nós temos na Bíblia um rol escrito, expresso, e podemos citar aqui Gálatas capítulo 5, por exemplo, quando fala da obra da carne, ele termina dizendo, e coisas semelhantes a estas, a qual eu vos digo que quem as pratica não verão o reino dos céus. O texto que nós lemos aqui termina dizendo que os órfãos, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Isso é a verdadeira religião. O ensino de Cristo para nós é nos enchermos de Cristo, nos santificarmos e nos abstermos daquilo que afasta o homem de Deus, que é o pecado. E quando nós nos enchemos de Cristo, nós nos tornamos capazes de nos abster daquilo que é pecado, daquilo que é o mal, daquilo que é a violência.
Porque o amor de Cristo vai nos inundando, e por isso que Jesus disse que nem as portas do inferno iriam prevalecer contra esta igreja. Porque ela seria forte, porque ela lutaria contra o pecado, seria cada cristão lutando individualmente contra o pecado na sua vida, e como corpo, uma igreja que busca se santificar, ela estaria lutando contra o inferno, e nem o inferno prevaleceria contra ela. Mas esse povo que vive dessa forma, ele está ligado diretamente a Cristo, ele está sujeito diretamente a Cristo, ele não está sujeito a homens. E não se pode dominar aquele que está diretamente ligado a Cristo. Não se domina quem está ligado em Cristo com preceitos de homens. Não se domina quem está ligado em Cristo com dogmas. Não se domina quem está ligado a Cristo com doutrinas religiosas. Por quê? Porque ele conhece a verdade. Jesus disse que a verdade é a palavra. Quando o homem conhece a palavra de Deus, ele é um cristão ligado em Cristo, e ele conhece a palavra, ele não aceita ser dominado por preceitos de homens. E então, ele age e ele vive conforme a palavra. Mas o que o homem fez? Ele então cria a religião como sendo uma instituição. Então agora a religião são as instituições. Temos a católica romana, a católica ortodoxa, temos as protestantes, que se dividem em vários grupos, as históricas, as pentecostais, as neopentecostais, e cada grupo ali. E nós estamos falando que todos os grupos estão enquadrados. A palavra do Senhor para nós é para que nós reflitamos naquilo que nós estamos vivendo como igreja. Essa é a função. O que você, o que eu estou vivendo como igreja. Então o que ele faz? Ele começa então a dominar o homem através daquilo que ele pode controlar. E o que o homem controla? O que é visível. Ele cria ensinamentos que são exclusivos daquele grupo para que o homem chegue ali, ele não ultrapasse até Cristo. Ele vê Cristo, se fala de Cristo, ele olha para Cristo, mas ele está preso naquilo ali. Enquanto a palavra está afirmando que aquele que está em Cristo, ele está liberto, porque nós lemos aqui a verdade liberta o homem, ele passa a não se importar de estar preso naqueles que são os preceitos daquele grupo. Então nós vemos grupos criando as leis mais absurdas, e as pessoas obedecendo de forma como se aquilo fosse uma doutrina. É muito comum nós ouvirmos alguém dizer: a sua igreja tem doutrina. Aí o que é doutrina? A mulher não pode cortar o cabelo. Na sua igreja pode ter barba? Ah, não, porque a minha igreja ensina que o homem não pode ter barba. Pode ter bigode, barba não. Barba é coisa do diabo. Ó, lá na sua igreja o homem anda de bermuda? Ó, na minha igreja não, porque quem anda de bermuda é instrumento maligno. Perceberam como que o homem começa a criar, inventar coisas para dominar o povo? E nós percebemos que essa é a forma de dominar. Por quê? Porque ele pode, então, levar aquela pessoa onde ele quer. Nós vemos uma expressão muito usada nos grupos, coloca-se a pessoa no banco. A pessoa tem uma função na igreja, e os seus líderes, quando eles veem um desvio dessa ordem que eles mesmos vão criando, normalmente a pessoa é colocada no banco por desvios que eles vão criando, por doutrinas que eles vão criando, e coloca-se então a pessoa no banco por qualquer motivo. É uma forma de domínio. E as pessoas ficam com medo. Eu já vi, por exemplo, pessoas, um instrumentista de uma igreja, por exemplo, sendo tratado de forma muito dura e sendo afastado da função, obrigado a sentar no último banco sem nenhuma reserva de nada. Mas eu nunca vi um pastor pegando o violão da igreja e maltratando. Já perceberam isso? Pega-se o baterista da igreja e afasta ele da função, mas nunca vi um pastor pegando a bateria, quebrando a bateria, não, essa bateria. Ou o instrumento A ou B. Então o que nós vemos? Trata-se o instrumento com muito mais amor do que a ovelha, do que o membro. Já perceberam isso?
que as coisas passam a ter mais valor? Vocês já perceberam que há grupos que para Deus ouvir a oração a pessoa tem que ajoelhar virado para o altar? E observa, quando a igreja cria essa norma, normalmente o púlpito daquela igreja são todos iguais. Então a pessoa liga Deus com o púlpito e ele então só... Aquela ligação é uma forma de prisão. Ele nem vai em outra igreja, porque lá não tem o púlpito da mesma forma. O púlpito... Né? E como se consegue isso? De várias formas. Muitas delas são usadas por líderes que dizem: Deus me mostrou que é para ser assim. Deus me revelou que é para ser assim. Eu tive uma visão que era para ser assim. E então, a partir daquele momento, aquilo se torna uma lei e as pessoas acreditam. E as pessoas não estão indo a Cristo. Eu quero terminar esse vídeo, meu amado ouvinte, amigo, irmão. É tempo de quebrar as amarras. É tempo de conhecer a palavra de Deus e desafiar isso que não é bíblico. Sim, é tempo de buscar essa liberdade em Cristo. Nós precisamos nos aproximar de Cristo. Porque o homem cheio de Cristo, ele vai viver diferente do que se vive. As pessoas estão presas em cubículos religiosos, vivendo doutrinas de homens, muitas das vezes infelizes. Está ali acabando o casamento, a família sendo destruída, as pessoas não evangelizam. Quando evangeliza, aquilo tudo sem vida, por ordem, não tem amor. E quando se pergunta, somos cristãos? O cristão é o seguidor de Cristo, é o pequeno Cristo. Ele vive como Cristo ensinou a viver. Mas o religioso, que era para apenas ser o cristão que exerce a sua vida, porque o ciclo é assim, a religião, ela te liga a Cristo, você se torna um cristão, e essa união de cristãos é a igreja visível, porque a igreja não é um templo, a igreja somos nós somos a igreja de Cristo. Esta igreja, ela é forte, ela é poderosa, nem o inferno prevalece contra ela, e ela então, ela vai agir, e ela vai aplicar a religião para que novas vidas venham, se unam a Cristo, e cada vez mais, Atos dos Apóstolos diz que o Senhor acrescentava à igreja todos os dias aquele que o Senhor havia de salvar, porque é um ciclo, uma operação de Deus, formando cristãos, a igreja agindo para religar o homem a Cristo. Isso é religião, e o homem se unindo a Cristo, a igreja crescendo e cada vez mais poderosa, não como uma instituição visível, mas como uma igreja invisível, poderosa, que vai morar no céu, mas que é liberta do jugo de homens. Mas para isso tem que ter coragem. Para isso tem que ter coragem e tem que viver um despertamento espiritual. Tem que pegar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, os evangelhos principalmente, as cartas, pega os ensinamentos de Jesus e olha para dentro de nós e fala: meu Deus, eu estou vivendo isso. Ou eu estou vivendo isso, ou eu estou preso em preceitos religiosos que me falaram que são revelações de Deus, que nem tem fundamento bíblico. Se você se enquadra nesse primeiro grupo, que está preso, é preciso de uma libertação. E somente Cristo, através da sua palavra, vai te libertar. E não adianta você dizer: se Cristo quiser, Ele vai fazer. Não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Com todo respeito a todas as religiões constituídas, mas eu cito novamente aqui Lutero. Nós sabemos que, poucos dias uma irmã disse: mas, Osiel, são poucos os luteros da vida. Sim, com certeza. Mas eu vejo pessoas dizendo: não, nós não podemos questionar, porque isto é de Deus, é uma revelação de Deus, e aqueles homens são ungidos de Deus, nós não podemos questionar. Você que é cristão protestante, eu falo para você hoje, se Lutero tivesse aceitado
essa concepção religiosa de que não podia se questionar aqueles homens, aqueles líderes, que não podia questionar aquelas doutrinas que não eram doutrinas, nós continuaríamos sendo até hoje apenas um grupo. E Deus sabe onde estariam os desvios. Mas foi a coragem de um homem que tomou uma decisão e disse: eu não vou me aceitar, e se levantou contra, correu risco de vida sim, foi massacrado. Não pensem que foi fácil a vida daqueles homens, os primeiros reformadores, não foi, mas eles enfrentaram e deixaram para nós um caminho aberto, inclusive para a própria Igreja Católica Romana, que buscou ali uma reforma e com certeza alcançou muitas coisas. Então eu te digo, tenha coragem. Quem está com você é Cristo. Quem pagou o preço pela sua alma não foi homem, não foi líder, não foi pastor, foi Jesus. A verdade que liberta não são as doutrinas da sua religião, é a palavra de Deus. Tenha coragem, viva algo novo, venha ser verdadeiramente um cristão e viver a religião como Cristo ensinou na sua palavra. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a nossa vida, e que você, se você foi edificado com esta palavra, se inscreva no nosso canal, dê o joinha, compartilhe, e que Deus possa muito abençoar a sua vida. E hoje, tome uma posição e saia debaixo do domínio de homens e entre no domínio de Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a sua vida, a nossa vida. Amém.